Sabe, quando se fala em responsabilidade social cristã, muitas vezes a imagem que vem à cabeça é de algo um tanto vago, né? Mas e se não for nada disso? E se, na verdade, for uma estrutura com deveres bem específicos e com uma ordem bem clara? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, vamos direto ao ponto. Será que responsabilidade é só uma ideia abstrata? Uma coisa que fica lá no campo da teoria, bem longe do nosso dia a dia? Olha, a resposta segundo essa ética é um não bem enfático. Não é abstrato, não. Pelo contrário, ela se manifesta em deveres muito concretos e mais, ordenados. Existe uma ordem de prioridade que se aplica em áreas super reais da vida. Ok, se é uma estrutura, por onde ela começa? Como é que isso funciona na prática? Bom, tudo começa bem perto, no círculo mais imediato que a gente tem, a família. É isso mesmo. O ponto de partida, a base de tudo, é o núcleo familiar. A ética aqui é bem clara. A primeira obrigação moral, a mais fundamental de todas, é o cuidado com a própria família, com os seus. Essa é a fundação de toda a estrutura. E olha, a força dessa ideia é uau, é impressionante. Porque a afirmação é muito forte. Negligenciar esse dever não tem nada a ver com espiritualidade. Muito pelo contrário, é uma incoerência ética, uma falha fundamental. Ou seja, uma base que simplesmente não dá para negociar. Certo. Com essa base familiar bem estabelecida, o que acontece? O círculo de responsabilidade começa a se expandir. E o próximo passo é olhar para fora, é direcionar a atenção para os mais vulneráveis que estão na comunidade. Mas quem são esses vulneráveis exatamente? Bom, a perspectiva que estamos analisando aponta para grupos bem específicos que precisam de um cuidado ativo. Estamos falando dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos oprimidos. É aqui que a responsabilidade vai além dos laços de sangue, sabe? Ela abraça a comunidade de um jeito bem mais amplo. E aqui a gente chega num ponto que é, assim, o coração da questão. A fé bíblica, por essa ótica, não separa as coisas. Piedade pessoal de um lado e justiça social do outro, não. As duas coisas são inseparáveis. Não dá para desvincular a devoção individual da busca por justiça na sociedade. Uma coisa, na verdade, alimenta a outra. Bom, e se estamos falando de justiça social, é quase inevitável a gente chegar numa esfera ainda mais complexa, né? Que é a nossa relação com o poder civil, com os deveres que temos para com o Estado. E é aqui que o debate fica bem interessante, porque surge uma tensão. De um lado, sim, existe um dever cívico em relação ao Estado. Só que, por outro lado, essa obediência não é cega, não é absoluta. Ela tem limites muito claros. E essa dualidade é fascinante de analisar. Veja bem, de um lado está lá o dever de obediência, respeitar as autoridades, honrar as leis, contribuir com impostos, ou pacote básico, digamos assim. Mas do outro lado existe o dever de resistência. E é super importante entender isso aqui. Não se trata de anarquia, de caos. É uma oposição consciente, deliberada, que acontece quando o Estado exige alguma coisa que vai contra uma lei moral superior. É um equilíbrio muito delicado, né? Entre ser um bom cidadão e, ao mesmo tempo, não abrir mão da própria integridade moral. Então, recapitulando. Passamos pela família, pelos vulneráveis, pela relação com o Estado, e agora a gente chega no círculo mais amplo de todos. O nosso engajamento com a sociedade como um todo. Aí entra aquela metáfora bem conhecida de ser sal e luz. Mas o que isso significa na prática? A interpretação aqui é bem direta. Não é um chamado para fugir da sociedade, para se isolar numa bolha. Muito pelo contrário, é um convite para agir dentro dela, sabe? Atuar nas estruturas sociais, mas com discernimento moral, para ser uma influência positiva. Ou seja, no fim do dia, ser sal e luz se traduz numa missão mesmo, de participação ativa, consciente. É sobre estar presente, mas não como um simples espectador, e sim como um agente moral, alguém que pensa e age com critério, com base em princípios. E tudo isso, claro, nos leva a uma grande questão para a gente pensar. Com essa estrutura toda, família, vulneráveis, Estado e sociedade, como é que se equilibra tudo isso? Como navegar por esses deveres que vira e mexe parecem competir entre si, ainda mais num mundo tão complexo como o nosso? A estrutura dá um mapa, um norte, mas a navegação, bom, essa continua sendo o grande desafio.